Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão por aí, tudo bem? Bom, então hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre desejo e identificação. Já falei sobre isso aqui no canal, mas a gente fez esse vídeo sobre homossexualidade, o beijo gay, essa coisa toda. E aí, em determinado momento do vídeo eu falei, eu acho que o desejo passa por outros caminhos, eu acho que não é ver um beijo de uma revista que vai fazer você desejar assim ou assado, eu acho que é mais complicado, acho que é anterior e tal, acho que são processos de identificação e formulação do desejo mesmo e tal, montagem do desejo. E aí as pessoas me pediram para falar, algumas pessoas falaram, cara, mas peraí, então fala o que é essa ideia da identificação em relação disso com o desejo e tal. E são várias perguntas, na verdade, sobre isso. Então, eu já falei um pouco sobre isso aqui, mas eu vou tentar falar um pouquinho de novo. É um assunto super complicado, né? Eu acho super complicado. Tentar entender o desejo, como é que ele funciona. A gente teria algumas formulações simples para dizer disso, mas eu não sei se elas dão conta da coisa. Realmente não sei, de verdade não sei. Mas então vou tentar fazer sei lá, levantar hipóteses sobre como é que pode funcionar o nosso desejo, tá bom? Vamos lá. Se a gente for caminhar na definição do Freud, o desejo é uma tentativa de retorno, uma satisfação, né? Então o desejo é sempre um retorno a um traço, eu já falei disso aqui, né? Então você tem um traço original de satisfação e o desejo vai se deslocando aí com uma tentativa de retornar a esse traço, né? E aí ele vai catando objetos no mundo assim para tentar dar conta dessa satisfação perdida, assim. Eu acho que mesmo que não dê para entender talvez essa ideia com clareza, dá para sentir ela. Se você falar, o meu desejo parece que ele tá meio vagando por aí às vezes. Aí ele encontra um objeto, aí o desejo se monta assim, ele faz um tuft, ele se organiza e aí ele vai. E aí ali funcionou, né? Então ali o desejo está estruturado na montagem dele assim. E aí isso pode se dar de muitos jeitos mesmo para cada sujeito. E o que vai determinar, como é que vai acontecer assim? A gente poderia pensar em muitos planos de determinação desse troço. As primeiras relações com os objetos, assim como já falei, com os objetos de satisfação lá atrás na criança, né? O seio da mãe, por exemplo, o afeto, esse outro com o qual você vai se relacionar no comecinho da história, e essas primeiras relações de idas e vindas, de falta desse outro, de ausência desse outro, de retirada desse outro, de presença desse outro, todo esse jogo que vai criar a nossa constituição subjetiva de presença e ausência do outro, de si mesmo, exatamente, a partir daí, né? Então, quando o outro se retira, me percebo separado do outro, essa história, que eu já falei muito aqui, mas então da retirada desse objeto da satisfação, eu percebo a falta, e da falta como começo a também me perceber como separado do outro, pensando no bebê que não se percebe separado da mãe, e assim segue. Não só, tô falando do seio, assim, do peito, como eu sempre falo, do peito materno, dessa coisa da mamada, mas não é necessariamente, pode ser o corpo, pode ser o toque, isso pode se dar de vários jeitos possíveis. Mas então, nesse processo aí, você vai começando a formular suas relações sujeito-objeto, né? Falta e presença também, e satisfação e insatisfação, satisfação e insatisfação, e isso vai não só ficando no campo concreto da experiência corpórea, mas isso vai passando a povoar a sua fantasia, né? Então você passa a fantasiar esses objetos de realização do seu desejo, de satisfação, né? Você passa a fantasiar, a construir a presença deles, a brincar deles, a imaginar eles, a sentir raiva deles, a sentir saudade deles. E aí você passa a formular coisas de um jeito muito incipiente desde o começo, mas depois vão se formando fantasias mais bojudas sobre essa relação com esse objeto que vai satisfazer esse seu desejo, que vai então lhe conferir satisfação finalmente, né? E tem essa ideia de que você nunca vai achar a satisfação lá original, que ela vai sempre se deslocar para algum lugar que é um ponto meio vazio, que não chega, assim, que não vai chegar porque não vai encontrar aquilo lá atrás. Enfim, mas aí então essa é uma espécie de, como eu já falei também aqui, uma espécie de condenação, assim, também, em certo sentido, soa um pouco assim, mas não sei se é assim, acho que não é, porque acho que você encontra, assim, satisfações desde que porque eu acho que você é capaz de encontrar satisfações, talvez não aquela satisfação lá atrás, mas de ter experiência de prazer, isso sem dúvida. Bom, mas aí como é que essa sua experiência de prazer, ou seja, de satisfação, vai se formar, vai se dar, de relaxamento dessa tensão, como a gente já falou aqui também, prazer e desprazer?
como é que esse seu desejo vai se montar para encontrar essa experiência, vai então cumprir uma função muito grande, essa ideia dessa fantasia que você construiu, dessa relação de sujeito-objeto, né? E essa fantasia vem lá de trás. E nesse sentido também, mais duas coisas muito importantes disso aí, da sua função ativa ou passiva nessa história, né? Da sua função de atuação, de atividade ou de passividade, de receber, de ir a ou de receber de, né? Essa relação com o objeto. A relação com o objeto é ativa ou é passiva? Isso faz toda a diferença também nesse processo de realização ou de busca dessa montagem desse desejo. Muita diferença. Então já é uma outra combinação. Sujeito-objeto, ativo-passivo, como é que vai funcionar esse deslocamento desse desejo. E aí entra uma outra história, a gente considerando lá o Freud, que é a ideia da identificação. Então você, em certo sentido, se identifica com uma figura, pensando no Édipo mais clássico, assim, né? Assim, mais, sei lá, mais antigo, assim, que a gente tem que revisar muito, mas, bom, você se identifica com uma figura para poder desejar como aquela figura, né? Seria isso, sim. Então, um dos elementos seria esse. Me identifico com o meu pai para poder desejar alguém como a minha mãe, né? Simplificando meio isso. Então, me identifico com a minha mãe para poder desejar alguém como meu pai. Mas tem identificações reversas por oposição também, né? Então, eu não quero me identificar com meu pai, eu me identifico me diferenciando dele, por identificação quero me diferenciar, logo não desejo como ele. Ou tem identificações de que eu me identifico com a minha mãe, acabo desejando como ela, algo como meu pai. Quero dizer, os processos de identificação são muito, muito complexos. Por isso que não é simples assim dizer, não, então se você tem 2 pais, homens, você vai virar gay. Não, infelizmente não é assim. Tem os outros todos os elementos que vão competir nessa história, que são os elementos de fantasia, de relação com objetos, os elementos de atividade e passividade, e os elementos de identificação não são assim. Então, se eu tenho tô, logo tô. Infelizmente, a subjetividade não funciona desse jeito, né? Então, se eu tenho assim, eu vou funcionar assado. Não é assim que a banda toca, né? São muitos elementos complexos que vão se interrelacionar para formar a sua estrutura desejante, que pode se alterar ao longo da vida, que pode se montar de um outro jeito, que pode, então, encontrar outros objetos ao longo da vida que vão passar a ocupar posições na sua fantasia que não existiam antes, por assim dizer, ou vão ocupar uma posição que daquele gênero não ocupava antes. Então, uma mulher vai poder ocupar uma posição na sua fantasia que, teoricamente, só era ocupada por homens. E, de repente, essa mulher, porque ela tem uma situação, uma atitude mais fálica ou não, tem algum gesto, alguma coisa, algum índice, alguma coisa, algum índice de fetichização ou não. E aí a gente vai ter que ir entendendo tudo, como é que funciona essa sua formulação, formação, montagem do desejo naquele caso específico. E essa formação do desejo, como ele se manifesta, esse desejo manifesta nessa situação específica de relação com esse indivíduo específico num dado momento da vida, vai te dar notícias, sim, vai te fazer poder retornar e poder pensar sobre a sua formação. Mas também não sim, então, né? Não é um encadeamento lógico dessa ordem. São muitos elementos que você tem que ir contornando para tentar formular hipóteses. Então, dito tudo isso, entendendo essa complexidade inteira que existe aí, achar que realmente um beijo que a gente está vendo e tal vai me fazer desejar de tal ou tal maneira é uma loucura, assim, né? Realmente é uma loucura, assim, para mim. Pensando no sentido psíquico da coisa, né? Isso tá dado, vai sendo construído de muito antes, de maneiras muito mais complexas, desde as primeiras relações objetais, assim, desde as primeiras relações com o outro, desde a sua primeira construção de satisfação e tal. E aí depois entrar nas etapas das ideias de identificação, narcisistas e tal, quem sou eu, como me pareço com quem, os espelhamentos que a gente constrói ou não. E assim segue, né? Então era mais ou menos isso. Espero ter não confundido mais as pessoas que me perguntaram isso. O que a gente tem que entender é que é mais complexo, né? O que a gente tem que entender é que é mais complexo, então formular esse julgamento sobre o outro é sempre uma simplificação. Então a gente tem que ter cuidado. E formular esse julgamento sobre a gente também é uma simplificação. Então, se é para pensar sobre o nosso desejo, e acho que temos que pensar mesmo, para a gente não estar totalmente submetido a cada montagem que ele faz e estar sempre correndo atrás dele para poder olhar para ele e conversar com ele, né, com o nosso desejo, a gente tem que poder não simplificar ele, né, e também não fazer de conta que não existe. Então, poder olhar para o desejo, falar, então como é que eu estou sentindo aqui, por quê? E aí caminhando, sem simplificações, né, e sem fantasmas. Nesse sentido, acho que é esse meio do caminho aí de negociação, como já falei também aqui muitas e muitas vezes. Era isso por hoje, gente. Tá bom? O que vocês acham?
Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, talvez ele realmente sirva para alguém. Comentem aí embaixo, leiam os comentários, os comentários abrem muitas outras histórias que eu não estou abrindo e fazem a gente pensar muito mais coisa e são muito legais. Agradeço muito aos comentários sempre, muito obrigado. Me mandem perguntas por aqui por baixo, pelos comentários ou pelo direct no Instagram. E amanhã eu volto com mais questões, elaborações, tentativas de chegar a outros lugares, tá bom? Bom dia, gente.